Bom, vamos avançar e falar sobre a empenagem, sobre trem de pouso. A empenagem, já tem aí essa bela empenagem, provavelmente de um 747 da Atlas. Isso aqui é uma empresa de carga. Atlas, tem um Atlas segurando o globo do mundo aqui. Ó. Isso aqui provavelmente é a traseira do 747. Isso aqui é o APU. Ó. Esse buraco aqui é o APU. Esse APU, Auxiliary Power Unit, é a unidade de força auxiliar do avião. É um motor elétrico. Esse motor elétrico gera energia para ativar os motores principais do avião. Porque um avião desse tamanho não tem bateria. A bateria para um avião desse tamanho seria do tamanho de um carro, seria do tamanho de um Gol, seria do tamanho de um Fiat Uno, para início de conversa. E a cada carga ela teria que ser trocada para poder girar um motor daquele tamanho. Então, esses aviões, eles não têm bateria. Eles até têm baterias menores para manter os sistemas elétricos funcionando, mas não tem bateria para dar carga no motor. E aí, o que acontece? Esse motor aqui, o motor elétrico, ele, antes do piloto ligar o motor principal do avião, o piloto liga o APU. Aí, o APU gera ar-condicionado, gera pressurização, gera energia para o painel e gera energia para girar o motor principal da aeronave. Quando o motor principal entra em funcionamento, ele passa a gerar energia para tudo isso. E aí o APU desliga. Então, o APU é o motor elétrico que dá partida num avião desse tamanho, tá? Nos aviões de grande porte. Aí tem esse buraco aqui na cauda. Às vezes você passa no aeroporto assim atrás do avião, você vê aqui a bundinha do avião e está lá aquele barulho. E você chega a ver o calor saindo aqui, né? Aquela distorção que o calor provoca nas imagens. Você chega a ver aqui, isso, o que é isso? Isso é o APU, é o motor elétrico que todos os aviões têm nesse fundo do avião aqui, APU. Bom, a empenagem está aqui. A empenagem conta com dois tipos de estabilizadores. O estabilizador horizontal, que é esse aqui, ó, composto dessas duas partes aqui, uma parte para cá, uma parte para lá, o estabilizador horizontal na posição horizontal e o estabilizador na posição vertical, em pé. A empenagem é composta pelo estabilizador vertical e estabilizador horizontal. Bora ver aqui. Empenagem, componente da cauda do avião. Superfícies destinadas a estabilizar o voo, como o próprio nome diz, é estabilizador, né? Superfície horizontal, estabilizador horizontal, leme de profundidade ou profundor. Então, você tem aqui, na posição horizontal, você tem o estabilizador horizontal, que é essa parte grande aqui, tá? Essa parte é o estabilizador, por isso tem uma seta aqui, estabilizador. E aqui atrás você tem uma parte móvel, uma parte que vai baixar e levantar. Isso aqui é um leme de profundidade, também chamado profundor, Algumas pessoas chamam de elevator, usam a expressão em inglês, elevator, tá? Por quê? Porque ele vai provocar elevação, né, dessa parte aqui. Então, você tem no estabilizador horizontal, você tem o profundor, que é a parte móvel. Isso é muito importante, tá? No estabilizador horizontal, você tem a parte móvel, que é o profundor. No estabilizador vertical, que está aqui, ó, estabilizador vertical, você tem o próprio estabilizador vertical, que também é chamado de deriva, que é a parte fixa, que é essa frente dele aqui. E aqui atrás você tem uma parte móvel. Essa parte móvel é o leme direcional, ou leme de direção, tá? Algumas pessoas chamam isso aqui de rudder, R-U-D-D-E-R, rudder, que é o nome, é o leme, né? Que é igual ao leme do barco, né? Funciona do mesmo jeito que funciona o leme de uma embarcação naval, funciona do mesmo jeito. Então, você tem, no final da empenagem, na empenagem, você tem duas partes muito importantes. O estabilizador horizontal, que vai dar estabilidade horizontal à aeronave,
E essa estabilidade tem uma peça móvel que se chama profundor, e você tem um estabilizador vertical, que vai dar estabilidade vertical para a aeronave. E nessa peça você tem uma parte móvel chamada leme de direção, que é o que está mostrado aí nessas duas imagens. Isso é importantíssimo para você entender como é que uma aeronave se desloca, como é que ela funciona, como é que ela vira para um lado e para o outro. Tá? Seguindo em frente, aí vamos ver os tipos de empenagem. Você tem a empenagem convencional, que é essa empenagem aqui, que o estabilizador vertical fica aqui embaixo. Essa é uma empenagem convencional. Você tem a empenagem tipo T, letra tango, que aí esse estabilizador vem aqui para cima. Aqui o T, ó, pronto. O ATR, isso aqui é um ATR, o ATR ó, é em T, tá vendo? Ele forma um T com o estabilizador vertical. O horizontal e o vertical formam um T. Aqui é convencional, aqui nesse Airbus 737. Às vezes eu demoro a perceber qual é o tipo do avião. Esse aqui é um 737. Então, aqui no 737 você tem uma empenagem convencional e aqui nesse ATR você tem uma empenagem tipo T. E você tem outros tipos de aeronave, de outras empenagens menos usuais. As mais usuais são essas duas que eu acabei de mostrar. Você tem essa aqui em H, né? Ó, essa aqui em H, que é raríssima, você tem duas aqui. Geralmente são para aviões muito grandes ou que têm um uso muito específico. Esse avião aqui, russo, ele é o lançador da nave, do ônibus espacial. O ônibus espacial russo ia aqui em cima dele. Como o ônibus espacial ia aqui em cima, ia jogar o motor, o jato do motor aqui para trás, não podia ter nada aqui atrás, né? Então eles tiveram que fazer isso aqui. Tiveram que abrir o leme da aeronave em dois, tiveram que abrir a empenagem aqui, o estabilizador vertical em dois estabilizadores verticais para poder livrar aqui onde ficava a cauda do ônibus espacial. O ônibus espacial ficava apoiado aqui com a cauda para cá. Aí fizeram também. Por isso que são 6 motores nesse avião. Aí é coisa de russo, né, cara? E aí você tem esse estabilizador aqui em H, que é algo raríssimo. Você tem esse aqui em V, chamado Butterfly, num avião americano chamado Bonanza. Esse aviãozinho aqui é o Bonanza. Esse modelo de avião é o modelo que matou o cara do La Bamba, o Rich Valens, morreu num acidente com um avião desse modelo aqui, um Bonanza, com essa empenagem em V aqui. No filme, inclusive, quando eles recriam, eles põem um aviãozinho com a empenagem em V. E você tem a empenagem cruciforme, que é em formato de cruz, que aí o estabilizador vertical ele fica aqui meio que no meio. Está aqui o estabilizador vertical, o horizontal fica aqui meio que na metade. Isso aqui é a aeronave da Cruzeiro, a antiga empresa Cruzeiro, empresa brasileira, aeronave brasileira, tá vendo? Fica aqui, cruciforme, em forma de cruz. Essas 3 últimas aqui são pouco usuais, o que você vai encontrar mesmo são essas duas aqui, né? A convencional e a MT. Essa que você vai encontrar aí em grande parte das aeronaves. Essas outras 3 aqui não são mais difíceis de aparecer. Bom, vamos falar de trem de pouso. Trem de pouso. Tem uma questão da ANAC que pergunta para que serve o trem de pouso. Por mais óbvio que pareça, né? Trem de pouso é para pousar, né, cara? Inclusive, a explicação, a justificativa de que o avião foi inventado por um brasileiro, né, o Santos Dumont, e que ele era mineiro, é porque ele chamou o objeto de pousar de trem de pouso. Né? O mineiro chamou tudo de trem, né? Mas o Santos Dumont, como é que é o nome dessa parte do pouso aqui? Esse é um trem de pouso. Pronto, ficou o nome de trem de pouso. Trem de pouso, veja, auxilia no amortecimento do pouso e no deslocamento na superfície. A função do trem de pouso é amortecer o pouso e facilitar o deslocamento na superfície. Essa é a função do trem de pouso. Isso cai na prova da ANAC direto. O trem de pouso, quando ele é exposto ao vento, ele produz um arrasto, um tipo de arrasto. Arrasto é resistência ao avanço. Esse arrasto provocado pelo trem de pouso é o arrasto chamado parasita. A gente vai estudar isso lá na frente, mas eu já coloco isso aqui
porque tem questão na banca da ANAC que pergunta como é que é o arrasto causado, qual é o tipo de arrasto causado pelo trem de pouso. O arrasto causado pelo trem de pouso é o arrasto parasita, por isso que eu coloquei aqui essa informação. Quando você baixa o trem do avião, você aumenta a resistência ao avanço, né? É como quando você está no carro, está no automóvel, e você abre a janela e põe a mão para fora. Quando você põe a mão para fora, o que acontece? O vento começa a empurrar a tua mão. Você aumenta a resistência ao avanço do automóvel, né? Você aumenta a resistência ao avanço. É a mesma coisa que o trem faz. O trem de pouso tem esse efeito aí da mão para fora da janela do carro. Classificação do trem de pouso. O trem de pouso pode ser classificado quanto à superfície que o avião vai pousar, quanto à mobilidade do próprio trem de pouso, se ele se movimenta ou não, e sobre a posição das rodas, porque elas variam. Então, você tem essas três formas de classificar o trem de pouso de uma aeronave: superfície, mobilidade e posição das rodas. E aí, quanto à superfície, a gente tem o trem de pouso, e aí a gente estende isso para a aeronave, né? Eles podem ser litoplanos ou terrestres. Lito vem de pedra, né? Então, litoplano é sólido, é pedra, é aquele que pousa na terra. Litoplano são os terrestres. Nós temos os aquáticos ou hidroaviões, aqueles que pousam na água, e nós temos os anfíbios, que tanto operam na água quanto na terra. Então, quanto à superfície que um avião pousa, nós temos três possibilidades de superfície, que é, claro, a superfície sólida, a superfície líquida e o avião que pousa nas duas, tanto na sólida quanto na líquida, que é o anfíbio, né? Então, isso segue uma certa lógica, né? Isso segue um raciocínio lógico. Quanto à mobilidade, aí a mobilidade do trem de pouso, se ele se movimenta ou não, nós temos essa classificação aqui. Nós temos o trem fixo, que não se mexe, ele fica lá paradinho, o avião voa com ele. Geralmente os aviões menores têm trem fixo. O trem de pouso semi-escamoteável ou retrátil, que é um que recolhe, que a gente vai mostrar isso daqui a pouco. E a gente tem o escamoteável, que é o que recolhe e esconde completamente. O trem de pouso some, você não vê o trem de pouso. Então, a gente tem esses três tipos de trem de pouso. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura, para ficar mais claro para vocês. E quanto à posição da roda, você tem avião que tem a roda na frente, uma rodinha na frente, no nariz do avião, e você tem avião que tem uma rodinha lá atrás, né, na cauda do avião. E aí, dependendo dessa rodinha que ele tem, a gente vai dizer que ele é um avião convencional, que é quando ele tem a bequilha, tá? E a gente vai dizer que ele é um triciclo quando ele tem a triquilha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as duas ali, e isso mata a dúvida. Bora ver aqui primeiro os litoplanos e hidroaviões e anfíbios. Litoplano é esse cara aí, ó, roda para pousar no chão, né? Pode ser esqui para pousar na neve também, tá? Mas roda para pousar no chão. Então, isso é um avião terrestre, litoplano. Aqui a gente tem os hidroplanos. Repare aí que ele tem o trem de pouso dele. Um aqui, esse aqui, a Aerotaxi aqui, esse Papa Romeu Mike Papa Eco aqui, ele não é anfíbio. Essa rodinha aqui é só para ele andar na terra, mas ele não consegue pousar na terra não, tá? Ele tem que pousar na água e essa rodinha é para ele depois ser arrastado pela terra. Né? Mas ele não consegue, com esse trem aqui, ele não pousa na terra não. Esse aqui é aquático mesmo. E esse aqui que é aquático mesmo, né? O corpo dele, a fuselagem dele é um barco, né? E ele tem esses auxílios aqui para a roda não tocar na água, né? Para a asa não tocar na água, porque se a asa tocar na água, ele vai girar, né? Então, isso aqui é para a asa não tocar na água, ele tem esses suportes aqui. Então, esse aqui é que é aquático mesmo, né? Se esse aqui deixa alguma dúvida, esse não deixa dúvida nenhuma, ele é aquático mesmo, é hidroplano mesmo. E os anfíbios, cara, vê aí que coisa que eu achei de anfíbio. Isso aí é um avião chinês. É um avião chinês. O corpo dele é de barco, então ele pousa na água como um barco,
mas ele também baixa as rodas do trem de pouso e consegue andar na terra. Ele é meio feiozão assim, né? Mas ele anda tanto na terra quanto na água. E é jato, né? Você tem, aliás, tem dois modelos aí, né? Tem o modelo jato e tem o modelo turbohélice dele. Isso é um avião chinês, Xing Ling, né? Anfíbio. Bom, quanto à mobilidade, que é o deslocamento do trem de pouso, a gente tem aqui, ó, o trem fixo, paradão aqui, ó, tem até carenagem, isso aqui é carenagem, tá? Qual o objetivo dessa carenagem? Diminuir o arrasto parasita. Quando você põe uma carenagem, o fluxo de ar passa melhor por aqui, diminui a resistência ao avanço gerada pelo trem de pouso, diminui o arrasto parasita. Então, isso é uma carenagem do trem de pouso. As rodinhas estão aqui fixas, esse trem não se mexe. Ele saiu da fábrica assim e vai ficar assim o tempo todo. Esse aqui, que é do 737, é um trem semi-escamoteável. Aí tu fala assim, peraí, Braga, a roda do Boeing 737 não esconde completamente do compartimento do trem de pouso? Não, não esconde. Fica desse jeito aí. Quando tu olha um 737 por baixo, você vê essa imagem. Aquelas duas coisinhas redondinhas ali são as rodas do trem de pouso. Ele fica exposto. Interessante, né? Algumas aeronaves têm essa característica. E aqui você tem, isso aí acho que é um Airbus já, da Qatar, você tem o trem escamoteável, que ele guarda completamente dentro do compartimento do trem de pouso. O compartimento se abre, o trem recolhe, se esconde, o compartimento fecha a portinha e você não vê o trem de pouso. Então, você tem o trem de pouso fixo e daqueles trem de pouso que se deslocam, você tem dois tipos. Um que se desloca e não recolhe todo, você consegue vê-lo, que é o semi-escamoteável ou retrátil, ele só retrai, ele não esconde. E você tem o escamoteável, que é o que retrai e esconde completamente. Você tem esses três tipos de trem de pouso aí. Não vá confundir. Quanto à posição das rodas, a gente tem esses dois tipos aqui, ó. A gente tem o convencional, isso aqui é um aerobueiro, um avião de fabricação argentina, muito utilizado na instrução do Brasil. O Assis Chateaubriand, o Chateau, fez um acordo com a Argentina na década de, cara, acho que na década de 40, na década de 50, e comprou um monte desses aviões. E eles vieram tudo voando para o Brasil, a fábrica argentina, e vieram para o Brasil, e são muito bons porque eles estão em operação até hoje. Até hoje. Esses aviões vão fazer 100 anos aí de operação daqui a pouco. E estão aí formando pilotos no Brasil todo. Esse avião, ele é um avião convencional. Por quê? Porque ele tem o trem principal aqui e ele tem aqui atrás a bequilha. Essa roda de trás chama-se bequilha. A roda da bunda é a bequilha. B de bunda, B de bequilha. Tá vendo? A roda da bundinha do avião é a bequilha, tá? Bequilha. Então, os aviões que têm bequilha, eles geralmente ficam assim, nessa posição, inclinados para trás, né? Por causa da posição do trem, claro. Eles são aviões chamados convencionais. E aqui você tem o avião chamado triciclo. Por que triciclo? Porque ele tem o trem principal aqui e ele tem a rodinha do nariz, que é a triquilha. A roda do nariz é a triquilha. Se ele tem triquilha, que é essa rodinha da frente, ele é um avião triciclo, tá? Triciclo. Então, você agora é faixa preta em trem de pouso quanto à classificação, que eu acabei de dizer aí. Quanto à superfície, eles podem ser terrestres, aquáticos ou anfíbios. Quanto à mobilidade, o trem pode ser fixo, escamoteável ou semi-escamoteável. E quanto à posição da roda, ele pode ser convencional ou triciclo, né? Que o convencional tem bequilha e o triciclo tem triquilha. Agora você é faixa preta em trem de pouso, sabe responder a qualquer pergunta dessa natureza. Esse quadro aqui resume
toda a classificação de trem de pouso para você.